Uma pergunta. Se o adultério é o único pecado cometido no corpo, seria isso uma blasfêmia contra o Espírito Santo? Não. Biblicamente não, porque biblicamente o que seria a blasfêmia contra o Espírito Santo? E, aliás, parabéns para a congregação ter colocado já um documento oficial dizendo a crença do que seria a blasfêmia do Espírito Santo. Tá? E para a qual não há perdão. Para a qual não há perdão. E eu vou falar o porquê. E eu vou fazer uma correção de um teólogo atual que fala uma coisa e eu discordo dele, respeitosamente, porque no mundo acadêmico é normal isso, aí provavelmente ele deve discordar de mim, mas eu vou falar o meu ponto de vista aqui. O que acontece? A passagem da blasfêmia do Espírito Santo na Sagrada Escritura é onde Jesus cura muitos enfermos e expulsa os demônios. E a matriz religiosa daquele período em volta de Jesus quer pegar Jesus em alguma coisa. E eles começaram a fazer acusações sobre Jesus. E acusações infundadas. E eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso, quem estiver assistindo aqui. Em outra passagem da Sagrada Escritura, falam assim, uma pessoa se aproxima de Jesus e diz assim: mestre, sabemos que você é vindo de Deus. Porque ninguém opera os milagres que você opera e faz as coisas que você faz se Deus não for com ele. Essa é uma frase crucial. Consciência de que Jesus veio de Deus. Ok. Aí, posteriormente, isso veio de alguém dizendo que era um religioso judeu. Posteriormente, Jesus está curando mais, pessoas falam assim, ele expulsa os demônios por Beelzebu. Beelzebu é uma divindade ali do período do judaísmo segundo templo. Praticamente era Baal-Zebub, que é o deus das moscas. O deus da fertilidade e vários outros tipos de... E a resposta dele é maravilhosa. Ninguém divide casa dividida, né? Isso, aí Jesus dá 3 exemplos. Ó, uma casa dividida com ela mesma, ela não subsiste. Um reino que se levanta contra o próprio reino, também não subsiste. Aí ele dá, se Satanás se levanta contra Satanás, o reino dele não subsiste. Aí fala, mas se eu expulso, tem uma das traduções diz, se eu expulso Jesus pelo dedo de Deus, outros diz pelo Espírito de Deus, a vós é chegado o reino dos céus. Ou seja, aí Jesus fala assim, nenhum pecado será perdoado. Aí ele fala assim, nem nesse século nem no vindouro. Que pecado é esse? Que blasfêmia é essa? Contra o Espírito de Deus. Por quê? O ministério de Jesus foi totalmente, desde quando ele se batiza no Jordão, eivado no poder do Espírito Santo. Então tudo que ele faz, como ele tem uma kenosis, ele deixa de lado os seus atributos divinos. Ele não deixa de ser Deus, tá, gente? Eu vi gente na internet falando que ele deixa de ser Deus. Não, ele não deixa de ser Deus. Ele coloca de lado os seus atributos e não usa. Quando ele assume a nossa humanidade e ele se batiza no Jordão, o Espírito Santo desce sobre ele. O ministério dele, que ele começa aos 30 anos, é um ministério no poder do Espírito. Então, no poder do Espírito, ele expulsa demônio. No poder do Espírito, ele cura enfermo. No poder do Espírito, ele faz todos aqueles sinais que ele operou. Ok. E aí, como eles conscientemente eles sabiam que Jesus operava tudo isso, porque Deus estava com ele, lembra? Se Deus não for com você, você não faria isso. Mas conscientemente, de forma maldosa, dizem, ele expulsa o demônio por Beelzebu. Aí Jesus chamou isso de blasfêmia contra o Espírito Santo. E não será perdoado nem nesse século. Quer ver um exemplo mais contundente ainda do que esse, que é maravilhoso o exemplo seu, de que pecar contra o Espírito Santo não há perdão? Safira e Ananias. Olha o gesto, eles queriam dar 90% da propriedade, sei lá, X% da propriedade, que parece que era até valiosa. E aí combinaram, né? Combinaram. Ó, vamos falar que é tanto, tá bom. Aí ele chega, se você faz uma leitura apressada, você vai achar que é um exagero, né? Você vai achar. É que os servos estavam com o Espírito Santo. E aí, você vendeu. Cadu, por quanto você vendeu? Eu vendi por tanto. Ele não precisava mentir. Ele estava dando. Ele podia falar, eu vendi por tanto, mas eu estou doando isso aqui. Acabou. Mas porque ele mente. Olha que loucura. Porque ele mentiu. Não é um exagero, ele caiu morto na hora. E também eles queriam prestígio. Sim. Eles só queriam prestígio de ter dado, não dando. Não sei. Eu acredito que é isso. Certamente sim. Mas também sim. Tinha a boa intenção. Sim. Tinha boa intenção. Porque eles não precisavam mentir. Francês, o beau geste. Eles não precisavam mentir. Não sabe. Eles não precisavam dar nada. Ninguém pediu nada para eles. Mas eles queriam prestígio. Também.
Mas não foi porque eles queriam prestígio que eles foram condenados. Foi porque Não, eles não. mentiram para o Claro, Espírito Santo. Claro. Sim. Procede? E outra, sim. E lembrando, mais uma vez. E ela caiu morta depois. Exatamente. Ó, mas tá ali o pé do teu marido, ó. E da outra você vai cair também. Sabe o que é uma coisa? Lembrando, gente. Isso tem que ser de forma consciente. Você blasfema contra o Espírito Santo. Vamos supor, você está num culto, independente de congregação, Assembleia de Deus, sei que for. E você sabe que ali naquela pessoa é uma ação do Espírito Santo. Você sabe, conscientemente você sabe. Não é uma ação do Espírito Santo. Aí você fala, não, é o diabo. Quem está manifestando ali é o demônio. Nossa. Então isso conscientemente, gente, é um blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu vi um teólogo famoso, não vou mencionar o nome dele por respeito, mas ele disse numa palestra uns tempos atrás que ele disse que isso não se aplica nos dias atuais. E eu discordo totalmente dele. Como eu creio que a Bíblia é palavra de Deus, o texto bíblico se aplica àquele período e até o presente momento. Deixa eu...